Olá, tudo bem? Hoje vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de dimensões da psicanálise. Hoje, na quinta aula, iremos ver as escolas da psicologia, né? A psicanálise e o behaviorismo, né? Bom, a psicologia emerge em um momento de ampla discussão sobre o paradigma científico. Na procura de se localizar nesse debate, foi marcada por um projeto plural de matrizes de pensamento que emergiram a partir do século XIX. Esse projeto de transformação da psicologia em uma ciência independente envolveu a complexidade de construir uma unidade sobre o seu objeto de estudo. Por isso, enquanto ciência, se pode dizer que há psicologias, diferentes escolas que têm desenvolvido desde o seu surgimento. Entre as várias escolas desenvolvidas se encontram a psicanálise e o behaviorismo, né? Essas duas escolas possuem em seu interior uma diversidade de abordagem conforme diferentes concepções de sujeito e comportamentos. Então, hoje a gente vai refletir sobre a psicanálise desde Freud, passando por Klein e Lacan, além de aprofundar os conhecimentos sobre o behaviorismo e conhecer um pouco mais sobre a análise experimental. Para iniciar nosso desafio. Então, para você ir pensando conforme a gente vai falando a aula, né? Então, o espaço de atenção em saúde é de encontros entre profissionais e usuários, ambos sujeitos localizados diferencialmente em uma relação que visa, para ambos, ao cuidado em saúde. A introdução do modelo de saúde a partir da implementação do Sistema Único de Saúde, o SUS, reorientou o paradigma de saúde para a promoção, em que os sujeitos são situados como agentes ativos no engajamento das ações do cuidado. Suponha que você faça parte de uma equipe interdisciplinar de um serviço público de saúde e está em processo de discussão de caso clínico com colegas. A discussão se encaminha para a necessidade de construir um plano de atendimento e investigação que possibilite aos profissionais coletar informações e realizar um acompanhamento de evolução desse caso. Você se insere no debate propondo considerar o sujeito e as relações estabelecidas no espaço de saúde como um ponto de partida importante para a produção do cuidado, em uma dimensão horizontalizada. A apresentação de um caminho alternativo de construção da atenção em saúde está pautada em uma leitura psicanalítica do sujeito e das relações. Então, diante dessa discussão, por que uma proposição que considera os vínculos entre usuário e profissional e a condição de sujeito daquele que possibilita a constituição de um espaço de cuidado horizontal? Pense ao longo dessa aula sobre isso. Vamos ver o nosso infográfico, né? Então, para aprofundar a análise comportamental proposta pelo behaviorismo, é importante aprofundar a noção de condicionamento enquanto modelo de aprendizado comportamental. Por se tratar de uma abordagem que considera a relação entre estímulo e resposta, o aprendizado se dá de forma associativa. Esse é um dos princípios da análise comportamental e a base observacional para o estudo do comportamento animal e humano. Então, a gente vai conhecer dois tipos de aprendizado, aprendizados associativos, né? O condicionamento clássico e o condicionamento operante. Vamos lá? Vou abrir aqui um. Agora sim. Condicionamento, certo? O condicionamento clássico e o condicionamento operante dizem a respeito ao desenvolvimento de duas abordagens diferentes do behaviorismo. Ambos explicam, a partir de compreensões diferenciadas sobre o comportamento, como se dá a aprendizagem. Aqui nós estamos vendo tanto o Skinner quanto o Pavlov, né? Então, essas duas abordagens do processo de condicionamento foram desenvolvidas por Pavlov e Skinner a partir do estudo com animais e métodos diferenciados.
Condicionamento clássico, né? Então, o condicionamento clássico consiste na aprendizagem por associação entre um estímulo considerado neutro a um outro estímulo controlado por um sujeito. Então, aqui estamos vendo o comportamento respondente, né? Onde existe uma dupla uma dupla via, né, entre o estímulo incondicionado e a resposta incondicionada, e o comportamento condicionado, que também existem respostas duplas, né, de duas mãos, né, só que em formato de triângulo, né, do estímulo incondicionado para a resposta, e do estímulo incondicionado para o estímulo neutro, e do estímulo neutro para a resposta, e tudo isso vice-versa, né. O estímulo-resposta é pareado ao estímulo incondicionado para a associação, e a repetição desse processo leva ao aprendizado da relação entre o estímulo condicionado pareado ao estímulo neutro, fazendo com que uma resposta fisiológica involuntária possa ser executada quando o estímulo condicionado for apresentado. Condicionamento operante. Então, o condicionamento operante considera que o comportamento é sustentado pelo reforço positivo ou negativo, né? Então, vamos ver aqui. O comportamento vai virar consequência. Então, no estímulo positivo, a tendência em aumentar a probabilidade de repetição do comportamento, pelo fato de causar euforia, né? Já o estímulo negativo é a tendência para a redução até o desaparecimento do comportamento. É algo que eu não quero repetir, porque eu não gostei da sensação. Então, a partir da apresentação desses reforços, é que o comportamento será fortalecido ou extinto, né? Então, a partir do estímulo, eu vou ter uma resposta a ele que vai virar uma consequência. Essa consequência pode ser a repetição ou não, né? A extinção. Nesse caso, se trata de levar em conta os efeitos do comportamento que geram o hábito a partir da ação dos indivíduos no ambiente. As consequências do comportamento são importantes e levam à modelagem deste por meio da aprendizado dos seus efeitos. A psicologia é um ramo acadêmico plural, né, constituído por diversas matrizes de pensamento que formam as diferentes escolas, propostas teóricas e metodológicas de compreensão do humano. Se trata de um campo múltiplo, sendo possível falar em psicologias. Desse modo, conhecer esse campo implica compreender o desenvolvimento das escolas que constituem a psicologia e sua localização entre as matrizes de pensamento psicológico. Então, a gente vai conhecer hoje, como nós já falamos, as duas escolas do pensamento psicológico e saber um pouco mais sobre o desenvolvimento e desdobramento da psicanálise, né? A outra escola, que é o behaviorismo, a gente vai ver também, e a análise experimental, que são importantes, uma importante abordagem metodológica para o estudo do comportamento. Bom, como já falei também antes, a psicologia é um campo de conhecimento que possui múltiplas, né, escolas, né, as quais são inseridas em diferentes matrizes de pensamento, cada qual com concepções diferenciadas sobre o ser humano e seu objeto e método de estudo. Entre as várias escolas que constituem esse campo, se destacam a psicanálise e o behaviorismo. Essas duas escolas se desenvolveram entre o fim do século XIX e o início do século XX. Contudo, elas possuem compreensões díspares sobre o objeto da psicologia. Enquanto a primeira foca no mundo interno, a segunda se ocupou do comportamento observado. Então, hoje a gente vai estudar a psicanálise a partir da sua formação com Freud e do seu desdobramento com Klein e Lacan. Além disso, estudaremos sobre o behaviorismo e seus desdobramentos a fim de compreender a importância da análise experimental para o desenvolvimento do estudo do comportamento. Bom, para iniciar a psicanálise, vamos lá de Freud a Lacan, né? Porque a psicanálise ela teve origem no fim do século XIX, a partir do trabalho do neurologista Freud, que apresentou uma outra concepção do sujeito, considerando o debate sobre a psicologia como ciência realizada nesse período. À época, a psicanálise era direcionada para compreender o comportamento patológico de pacientes históricos, né? A partir de, histéricos,
a partir da observação clínica. Essa ênfase possibilitou o desenvolvimento do estudo do inconsciente, ao demonstrar que os sintomas desses pacientes, bem como suas inibições e hesitações sensoriais e motoras, não tinham a ver com a biologia, mas sim com o psiquismo. Então, a partir do desenvolvimento desse conceito, fundamental para essa escola, houve uma compreensão de que a subjetividade é perpassada pela geração de símbolos que podem ser compreendidos a partir de um processo de interpretação dos fenômenos psíquicos por meio da escuta clínica. Portanto, a psicanálise possui uma dimensão hermenêutica. Né? Então, de acordo com o Figueiredo, a introdução do inconsciente colocou por terra a ideia de um eu consciente, né? Ao dar destaque a uma vida interior produzida a partir da experiência e da história de vida do sujeito. Freud ele teve inúmeros seguidores que desenvolveram escolas, entre eles Melanie Klein e Jacques Lacan. Jacques Lacan, né? Eu ia falar Jacques Leclerc, mas não, Jacques Lacan. Cada um com concepções diferenciadas de sujeito e que se desdobraram a partir do desenvolvimento teórico dado por Freud. Couto aponta que a noção de sujeito de Freud ela está relacionada com a pulsão sexual e as formas de desenvolvimento infantil, que se dão a partir da busca por satisfação libidinal por meio das zonas erógenas. Esse processo ocorre por meio do corpo, que é tomado como referência para a obtenção do prazer. Então, ao caracterizar a vida psíquica infantil, Freud apontou 4 fases do desenvolvimento: oral, anal, fálica e genital, que culminam na constituição do sujeito a partir da organização das pulsões, fragmentadas na vida infantil, em um domínio genital na vida adulta. Tal processo resulta na compreensão na fase genital por meio do complexo de Édipo, da diferença sexual e do complexo de castração a partir do falo, enquanto símbolo de completude e poder. Rubin destaca que o complexo de Édipo exacerbaria no plano inconsciente a diferença sexual, pois é uma etapa em que as crianças passariam por um reconhecimento de diferença anatômica. Se, na fase pré-edipiana, as crianças de ambos os sexos eram psiquicamente indistintas, sua diferenciação deveria ser explicada e não dada como pré-existente. As crianças pré-edipianas apresentam toda a gama de atitudes libidinais, ativas e passivas, sendo a mãe o objeto do desejo. De mesmo modo, a sexualidade da mulher se tornava uma questão em pauta, visto que sua atividade libidinal era orientada para a mãe de forma ativa e agressiva. De acordo ainda com Rubin, na fase edipiana, a criança encerra todas as possibilidades sexuais passíveis de expressão. Ao alcançar a resolução do complexo, a libido e a identidade de gênero da criança estão organizadas de acordo com as regras da cultura que a que pertence, né? Então, ou seja, ao longo desse período, a criança passará por um processo de compreensão do sistema sexual no qual está inserida e da importância da diferença sexual para o lugar que ocupará nas relações. Portanto, como aponta Couto, o complexo de Édipo seria um mecanismo para a produção da personalidade. Se Freud realizou suas teorizações a partir da análise de adultos, Melanie Klein o fez a partir da observação do atendimento de crianças na clínica. Né? Então, essa psicanalista constitui um corpus teórico sobre as relações objetais, transformando a perspectiva freudiana ao demonstrar um mundo inteiro interno infantil, né? Marcado por fantasias, ansiedades, figuras boas e más que expunham a criança à pulsão da vida e de morte, isto é, impulsos agressivos e libidinais. Ainda segundo Couto, de acordo com a teoria metapsicológica kleiniana, né? Portanto, há que se considerar que cada criança nasce com um dote pulsional, né? Um quanto de pulsão de vida e de morte, cujo equilíbrio se mantém quando o bebê está livre de tensões internas ou externas. Então, dessa forma, as experiências gratificadoras, né, como o carinho da mãe, reforçam a pulsão de vida e as experiências frustradoras, como a ausência da mãe, e intensificam a pulsão de morte. No primeiro ano de vida, as vivências entre mãe e bebê são marcadas por uma modificação importante no que se diz respeito às relações de objeto, né? A relação com o objeto parcial se dá lugar à relação com o objeto total.
Então, nessa perspectiva, as fases do desenvolvimento seriam descritas nos primeiros meses de vida da criança como esquizoparanoide, né, e depressiva. A fase esquizoparanoide diz respeito ao processo de relação com o seio materno entre gratificação e frustração, dado o aspecto inicial da amamentação e a relação amorosa e de cuidado inicial dispensada à criança. Essa posição emerge como uma preservação diante ao medo de desintegração do eu. Por isso, a cisão entre o objeto mau em oposição ao objeto bom, no caso, o seio, contribui para que haja um equilíbrio entre os impulsos libidinais, protegendo o ego. Com o desenvolvimento do ego, né, afirma o Couto, uma mudança para a fase depressiva, em que a criança passa a introjetar o objeto em sua totalidade, diminuindo as ansiedades e sintetizando as emoções geradas anteriormente, quando emerge a culpa aos ataques dirigidos a esse objeto. A ansiedade anteriormente dirigida ao ego passa a ser direcionada ao objeto, possibilitando o desenvolvimento emocional e a capacidade de se comunicar com as pessoas. Então, desse modo, a diferença entre Freud e Klein é a possibilidade de se teorizar sobre o desenvolvimento libidinal desde o primeiro ano de vida, como propõe Klein. A psicanalista, ao desenvolver uma teoria sobre o desenvolvimento da criança, também formulou uma nova abordagem sobre o complexo de Édipo. Este surgiria no primeiro ano de vida da criança, a partir da posição depressiva, relacionado ao medo da perda do objeto amado em virtude de seus sentimentos agressivos em relação a ele. Então, com isso, foi possível que se constituísse um campo de atenção às crianças na clínica, na medida em que demonstra que a escutativa permitia que elas expressassem seus sentimentos e sofrimentos, trabalhando as ansiedades decorrentes do processo de desenvolvimento e constituição do ego. Lacan, por sua vez, propõe outro caminho para pensar o sujeito em um retorno a Freud, acrescentando a linguística, a lógica e a antropologia estrutural para a construção teórica. Para o psicanalista, o inconsciente é estruturado como a linguagem. O sujeito não é um indivíduo, pois seria dividido entre o sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação. Ou seja, há o sujeito que fala e o sujeito do inconsciente, e ambos aparecem em todo o processo de comunicação. Lacan, ao contrário dos psicanalistas anteriores, não focava no desenvolvimento infantil, mas abordava a emergência do sujeito do inconsciente. Para que esse processo ocorra, é preciso a constituição de um eu corporal de forma imaginária, que ofereceria uma síntese a uma imagem fragmentada. É a partir dos cuidados iniciais da vida infantil que esse processo se realiza, inscrevendo marcas que constituirão esse sujeito. Tal processo ocorre a partir de duas operações, a alienação e a separação, que possibilitam entrar no campo do simbólico a partir do assujeitamento ao outro, que se aliena e se constitui dividido, ou seja, enquanto sujeito. Então, a partir disso, a criança entra no mundo da linguagem enquanto sujeito e pode se separar para se constituir sujeito desejante. Então, para que esse processo continue e leve a uma resolução edipiana, será preciso que a mãe, ao seguir desejando em outras direções, introduza um terceiro significante, o nome do pai, que tem a função de interdição da fusão entre a mãe e a criança, indicando para ela, né, para a criança, qual o seu lugar no desejo do outro. É a resposta a essa questão que estrutura o psiquismo, né? Então, ao compreender a concepção do sujeito e sua constituição na psicanálise, é possível pensar a transferência e o processo terapêutico, né? Então, a transferência emerge como uma questão no tratamento dos pacientes que insistiam em não serem encaixados nos modelos de tratamento ditados pela medicina na época. Ela opera, então, como impulsionadora ou não do processo terapêutico e ocorre não apenas no espaço do consultório, mas também nas instituições de atenção à saúde. Se considerando a relação transferencial, tendo em mente o efeito do inconsciente nas relações, seria possível dar atenção à singularidade dos casos, pois o afeto direcionado ao profissional possibilitaria o manejo para o tratamento. Então, como exemplo, vamos usar aqui. Então, o cuidado em saúde ele não se resume ao organismo e à doença, mas também à produção de espaços onde as condições de cuidado possam acontecer. A pesquisa publicada no artigo Saberes e Fazeres no Cuidado de Enfermagem e Saúde Mental apresentou entrevistas com enfermeiros que atuam no campo da saúde mental e trabalham com a perspectiva
lacaniana do sujeito, né? Então, os participantes foram estimulados a contar sobre o cuidado na enfermagem realizado aos sujeitos psicóticos, a partir do relato de cenas do cotidiano do trabalho. Se constatou que o cuidado em saúde, para além de um corpo biológico, implica nos significados e seus usos, demonstrando complexidade e dificuldade, no sentido de que há nesse campo a marca de um resto não nomeável, o qual, por meio da repetição, resiste a qualquer tentativa de significação e traz sofrimento. Então, se trata de atentar para a singularidade das experiências e os modos de como o corpo aparece como um significante importante, possibilitando um outro olhar sobre o cuidado e para as práticas de saúde que considerem a totalidade dos sujeitos enquanto seres biopsicossociais. Behaviorismo, né? Vamos lá? O behaviorismo, por se tratar de um campo múltiplo, formado por diversas perspectivas, recebeu diferentes avaliações, como reducionista, mecanicista, positivista, entre outros, né? Contudo, se considerando que os diferentes pesquisadores que compuseram esse campo construíram diferentes corpos teórico-metodológicos, é preciso considerar qual behaviorismo se está analisando e quais as características dele. Por esse motivo, embora se encontre um consenso sobre o objeto do estudo, o mesmo não se pode dizer sobre o que significa comportamento e ciência, né? Essa corrente objetivava construir a psicologia como uma ciência do comportamento, a qual teria como objeto atos que fossem observáveis, descritos mediante observação a partir da apresentação do estímulo e da resposta. Então, nesse sentido, seria uma objetiva mensurável e experimental. No entanto, dada a diversidade de compreensões de como se constitui o comportamento humano e animal, também se observa diversidades entre os diferentes pesquisadores. Por isso, o behaviorismo costuma ser apresentado a partir de dois importantes autores na constituição desse campo diverso, o Watson e o Skinner. Ambos propuseram perspectivas diferentes para a formação teórico-metodológica do estudo do comportamento. Contudo, é a John Watson, em 1913, tributada à formação do behaviorismo como ciência psicológica, a partir da publicação da obra Psychology as Behaviorist Views It. Então, a psicologia como o behaviorista a vê. Então, para o desenvolvimento dessa corrente, era preciso abandonar as perspectivas mentalistas que, na visão do Watson, definiriam a psicologia como ciência da consciência e articularia a métodos pouco fidedignos e confiáveis, dificultando a constituição de psicologia como ciência. Essa proposta de libertação de abordagens idealistas que tinham a consciência ou a mente como objeto vincula esse projeto de psicologia às ciências naturais, próximas aos estudos de fisiologistas. Então, conforme Baum escreveu em seu livro, o abandono de termos como consciência, mente, estados mentais e percepção implicava na libertação da psicologia para estudar tanto o comportamento animal quanto o humano. Então, ainda segundo Baum, essa ciência do comportamento idealizada por Watson não usaria qualquer dos termos tradicionais referentes à mente e à consciência, evitaria a subjetividade da introspecção e as analogias entre animal e humano, e isso daria apenas o comportamento objetivamente observável. Desse modo, o Watson propunha uma ciência que emergia em oposição a duas perspectivas, o estruturalismo e o funcionalismo. Consequentemente, o método de introspecção também é abandonado em prol de estudos experimentais como o comportamento observado. Embora que se opusesse a algumas correntes da psicologia, as bases do behaviorismo eram compartilhadas com essas correntes, mas avançava abandonando a autoobservação como método e o problema da unidade psíquica, uma vez que não haveria necessidade de afirmar que mente e corpo interagem, pelo fato de o objeto ser o comportamento e a sua relação com o ambiente. Essa perspectiva deixa de lado a experiência imediata subjetiva do indivíduo. Então, segundo Figueiredo, nessa medida o sujeito do comportamento não é um sujeito que sente, pensa, decide, deseja e é responsável por seus atos. É apenas um organismo
é apenas um organismo, né? Então, enquanto organismo, o ser humano ele se assemelha a qualquer outro animal, e é por isso que essa forma de conceber a psicologia científica dedica uma grande atenção aos estudos com seres não humanos, como ratos, pombos e macacos, entre outros. Schultz comentam que as ideias behavioristas já vinham sendo desenvolvidas na psicologia e na biologia quando Watson fundou essa ciência. O mérito desse pesquisador foi reunir tendências que compuseram o objetivismo, a psicologia animal e a psicologia funcional. Por isso, o desenvolvimento do behaviorismo é fortemente influenciado pelo objetivismo, o mecanicismo e o materialismo, de forma que produz uma psicologia sem mente ou alma, que teria como objeto apenas o que poderia ser observado. A concepção de humano é associada à máquina, aquilo que pode ser decomposto e analisado à luz do método científico. O Watson foi influenciado por estudos da psicologia animal, sobretudo pelas abordagens do Edward Lee Thorndike, né, e o Ivan Pavlov, né, que assumiram o estudo do comportamento a partir da relação entre estímulo e resposta. Pavlov, a partir da pesquisa com cães, construiu um modelo de análise do comportamento conhecido por condicionamento, que entende que o indivíduo aprende a partir de diversos estímulos ambientais que produzem respostas. Então, para o pesquisador, o ser humano seria totalmente condicionado e os processos mentais deveriam ser explicados por termos puramente fisiológicos. O reflexo seria o sinal que possibilitaria o condicionamento, uma vez que todos os atos do organismo seriam decompostos em reflexos condicionados ou não. Se sabe que os seres humanos nascem com um número de reflexos inatos e a determinados estímulos. Contudo, eles propiciariam equilíbrio apenas se o meio exterior permanecesse constante. Por isso, a relação entre o estímulo condicionante, né, que vamos chamar de EC, e a resposta condicionante, que é o RC, produz generalizações de valor adaptativo para as variações do ambiente. O Thorndike, por sua vez, criou uma abordagem experimental, chamada de conexionismo, que tinha o pressuposto de que a mente humana seria marcada por conexões entre situações e respostas, uma vez que a mente é um sistema de conexões. Sua concepção de ser humano está relacionada à ideia de máquina, que, por meio do condicionamento, é regulada para se comportar. Então, nessa esteira, o programa de Watson diz respeito à relação de causa e efeito, que constitui a base do paradigma comportamentalista. E até o pensamento é considerado como sendo uma organização hierárquica de cadeias de estímulo-resposta. Os elementos que constituem o raciocínio mais elevado são semelhantes àqueles presentes no balbuciar de uma criança, assim como as rodinhas numa máquina muito complexa, que podem ser iguais a de um brinquedo simplíssimo, e o funcionamento de ambos pode ser compreendido a partir da interação entre as funções das suas partes. Apesar dessa vinculação a uma perspectiva mecanicista, o pensamento watsoniano considerava que havia uma história de adaptação aos ambientes, né, considerando o contexto e a interação como fatores para uma análise do comportamento. Por isso, o meio que tinha importância para o desenvolvimento dos indivíduos, visto que alguns estímulos produziriam determinadas respostas que levariam à adaptação dos indivíduos ao contexto. Assim, o fenômeno deveria ser estudado no contexto que emerge para que pudesse ser analisado teoricamente. Então, o esquema de condicionamento de Watson implicava um conjunto de estímulos que formava uma situação em um contexto específico, levando às reações. Watson acreditava que o comportamento poderia ser estudado a partir de sua decomposição em unidades elementares. Abandonando a consciência como objeto de estudo, o pesquisador se aproxima de um behaviorismo metodológico que rejeita a introspecção em prol da observação metodológica dos atos. Perdão, da observação metódica dos atos. Metódica dos atos. Então, há uma primazia do método ao objeto. Já para o Skinner,
O behaviorismo metodológico seria um compromisso da psicologia enquanto ciência com os atos públicos, com aquilo que é observável pelo investigador a partir da análise metodológica. Estaria, então, vinculado a uma perspectiva que excluiria os estados mentais, embora a referência à mente fosse frequente em suas produções. Skinner, conhecido por desenvolver um behaviorismo radical que se afasta de Watson e outros behavioristas, criou a sua teoria a partir da definição de seu objeto de estudo, a interação entre os seres vivos e o ambiente, baseada em experimentos. O pesquisador discute o comportamento operante dos atos do indivíduo que não são automáticos e têm efeito sobre o ambiente. Esse processo propicia o aprendizado de comportamentos, uma vez que se age sobre o mundo a partir dos efeitos das ações individuais. Desse modo, o comportamento é tanto efeito do estímulo quanto produz efeitos sobre esse ambiente produtor do estímulo. Figueiredo, o Figueiredo ele afirma que o Skinner não nega a subjetividade, mas entende a necessidade de compreender em que condições ela se desenvolve. Contudo, Skinner tem uma concepção de organismo sem sujeito, pois, embora não considere que os comportamentos seriam inatos ou motivações internas, ele também rejeita a referência a estados mentais que determinariam o comportamento. O ser humano, então, seria produto do meio em que vive, isto é, seu comportamento é resultado das condições externas que têm efeito sobre ele. Por isso, seria preciso olhar para a realidade social, pois é em sociedade que se aprende os comportamentos, tal forma que seu projeto é um reconhecimento e crítica da noção de experiência imediata a partir de um ponto de vista social. Portanto, essa abordagem compreendia a possibilidade de modulação e controle do comportamento humano a partir do reforço. A análise do comportamento se associa aos modelos metodológicos da pesquisa em ciências naturais, especificamente a pesquisa experimental em laboratório, né? Então, Andere aponta que dessa natureza da análise do comportamento há avaliações sobre se essa seria uma ciência natural, tendo a pesquisa experimental como um único método, ou como uma ciência tipo do campo das ciências biológicas, visto que apresenta pressupostos que aproximam, né, destas, ou ainda se ampliaria o escopo metodológico para além da pesquisa em laboratório. Esse debate ele acompanhou as formas de designação dessa ciência, como, por exemplo, a ciência do comportamento, behaviorismo radical, análise do comportamento, a análise experimental do comportamento e análise do comportamento aplicada. Ao longo do tempo, se tornaram mais complexos os sistemas teóricos, os problemas de pesquisa, as possibilidades de aplicação, bem como as possibilidades de interpretação de fenômenos, processos e modelos utilizados. A análise do comportamento tem o comportamento como objeto, o qual é definido pela relação indivíduo-ambiente, bem como pelos métodos de pesquisa utilizados para a abordagem desse fenômeno. Então, dessa forma, a expressão análise do comportamento designa, então, um conjunto de práticas de uma comunidade, né, os analistas do comportamento, e seus produtos. Tais práticas envolvem as maneiras de se fazer pesquisa e os seus resultados, ou seja, envolvem a pesquisa científica que serve de base e fundamento para a produção do corpo de conhecimento teórico e de explicações, que é o comportamento verbal, sobre o comportamento e, então, para o desenvolvimento de técnicas, procedimentos e tecnologias de intervenção que são aplicadas para a solução de problemas envolvendo comportamentos. O conjunto de práticas que chamamos de análise do comportamento envolve, né, portanto, a análise experimental do comportamento, pesquisa básica e pesquisa aplicada, a análise do comportamento aplicada e a filosofia a que ela se vincula, o behaviorismo radical. Ainda segundo Andere, a pesquisa em análise do comportamento não se reduz à pesquisa experimental, à pesquisa básica. As pesquisas podem ser avaliadas conforme a origem dos dados, como as pesquisas de base empírica e observacional. Desse modo, se pode encontrar pesquisas experimentais com a manipulação de variáveis descritivas ou observacionais, em que não há planejamento de manipulação de variáveis controle. Além disso, a análise pode ser baseada conforme a finalidade, se há descrição de processos comportamentais e se descrever
e descrever e intervir em comportamentos, se constituindo em pesquisa básica, aplicada e reflexiva. Há ainda o local onde é conduzido as pesquisas, como em laboratório, onde são criadas condições para estudar o fenômeno, possibilitando o controle de variáveis. Há também pesquisas em contextos naturais, porém o método experimental tem uma preponderância por abordagens comportamentais, por possibilitarem a predição e o controle, além de descrições e explicações. Então, desse modo, a potência do método experimental se fundamenta na noção de que os fenômenos são determinados ou se relacionam com outros fenômenos de maneira regular. Então, no trabalho de pesquisa, se define o fenômeno de interesse e dimensões, que são variáveis, características desses fenômenos, no trabalho de pesquisa, se define o fenômeno de interesse e dimensões, que são as variáveis, características, né, dimensões características desses fenômenos que são mensuradas, né? Então, se manipula um segundo conjunto de fenômenos, que são variáveis, que supostamente se relacionam ou determinam o conjunto de fenômenos mensurados. E, mais uma vez, se mensura, né, as dimensões, o fenômeno de interesse. Se manipulações e medidas originam resultados consistentes, se assume uma relação de dependência entre as variáveis manipuladas e as mensuradas. Então, esse método diz respeito a um conjunto de procedimentos, como amostragem, distribuição em dois grupos, como experimental e controle, a atribuição randômica dos sujeitos e tratamento estatístico dos resultados. A perspectiva que subjaz esse processo compreende o comportamento como natural, regido por leis que são passíveis de descrição, previsão e controle. Então, portanto, é um fenômeno que envolve interações ou respostas a estímulos, bem como a interação indivíduo-ambiente. A pesquisa sobre o comportamento envolve descrição e explicação dos processos, que possuem uma regularidade. Os pressupostos da pesquisa experimental se originam do trabalho de Skinner a partir do estudo do comportamento operante em laboratórios de análise do comportamento, em que o experimento poderia ser manipulado das condições ambientais para análise dos efeitos sobre o participante. Essas pesquisas optaram por experimentos que utilizassem um sujeito para que se pudesse colocá-lo em condições experimentais repetidas vezes, medindo o seu comportamento continuamente em sucessivas condições. Então, nessa abordagem, são realizados estudos longitudinais, né, recolhidos múltiplas vezes para que se possa avaliar o processo comportamental, com o registro cumulativo dos dados e do respondedor. Assim, o participante é estudado por um longo período em que se escolhe as condições para o experimento e se manipula as variáveis que possibilitam as recorrências de respostas ao longo do tempo. Com isso, se respeita o caráter processual e de fluxo do comportamento com procedimentos que possibilitam a ocorrência e recorrência de respostas livremente, né? Que é o procedimento de operante livre, se medindo dimensões do responder que seriam afetadas no decorrer do processo de interação organismo-ambiente. A taxa de respostas, a medida mais paradigmática das pesquisas operantes, tem essas características. Agora vamos para o nosso vídeo, né? Então, pensar o behaviorismo implica considerar os diferentes modelos de análise experimental desenvolvidos no seu interior. Skinner influenciou fortemente o behaviorismo a partir da Segunda Guerra Mundial, com a perspectiva do comportamento operante. Então, essa abordagem se distanciava das discussões sobre estímulo-resposta e da análise do comportamento respondente para enfatizar as consequências das ações ao comportamento. Então, no vídeo, você vai conhecer a perspectiva do behaviorismo radical de Skinner e compreender a forma como esse psicólogo entendia o estudo e a modelagem do comportamento. Vamos lá? Olá, bem-vindo à Dica do Professor. Você sabe o que é behaviorismo radical? Já ouviu falar em Skinner? Desde fins do século XIX, a psicologia
tem se constituído a partir da abordagem científica. A noção de comportamento aparece como um objeto de análise entre os diferentes projetos de psicologia, através da corrente behaviorista. Esta desenvolveu-se a partir de múltiplas abordagens, entre elas o behaviorismo radical de Skinner. Skinner marcou profundamente a psicologia, influenciando inclusive o campo da educação, com o desenvolvimento de um programa de estudo sobre o comportamento, a introdução de técnicas de modificação do comportamento. A perspectiva desse pesquisador representa uma renovação do comportamentalismo watsoniano, partindo do método indutivo, isto é, dos dados empíricos trabalhados metodologicamente para após a elaboração de generalizações. Sua aproximação com o behaviorismo deu-se a partir do trabalho de Watson. Sua análise inicial centrava-se no conceito de reflexo, o objeto de estudo que possibilitaria observar o comportamento a partir do controle de variáveis ambientais que o determinavam, até elaborar o conceito de operante e descartar a necessidade de identificar um evento antecedente que provocaria o comportamento. Por isso, passou a dar ênfase ao comportamento operante ao contrário do respondente. Em uma situação de condicionamento clássico, a resposta a um estímulo chama-se comportamento respondente. No operante, não haveria um estímulo antecedente detectável, mas Skinner entendia que esse comportamento estava muito mais próximo das condições de aprendizagem humana na vida cotidiana. Para Skinner, o que acontece depois da ação torna-se muito mais importante que o evento antecedente. Por isso, seu trabalho dedicou-se ao estudo das respostas, tendo por base o conceito de condicionamento operante que diz respeito aos estímulos reforçadores do comportamento, sendo responsáveis pelas ações. Ao voltar-se para as respostas, Skinner dava ênfase às ações e operações sobre o mundo, enquanto respostas às próprias ações. O ambiente modifica-se e produz consequências que vão agir novamente sobre o comportamento, alterando as possibilidades de sua ocorrência. O estudo sobre o condicionamento operante foi desenvolvido no que ficou conhecido como a caixa de Skinner, em que um rato era colocado privado de alimento, dentro de uma caixa de vidro em que se encontrava uma barra que, ao ser pressionada, acionava um mecanismo para a obtenção de gotas de água. A resposta esperada era que o rato pressionasse essa barra. Para tanto, uma gota de água foi apresentada ao rato cada vez que pressionava a barra. Esse processo levou ao aprendizado e modelagem do comportamento do rato, ao reforçar o comportamento de pressionar a barra, a obtenção de água. O objeto de estudo volta-se para o comportamento sem se preocupar com o que aconteceria no interior do organismo. As operações que acontecem no organismo entre o estímulo e resposta não são objeto de discussão para o behaviorismo skinneriano, porque se preocupa com as forças exteriores que atuam sobre ele. Nesse sentido, o condicionamento operante constituiu-se em um mecanismo de aprendizagem, chamado de modelagem, que tem como instrumento fundamental o reforço. Espero que você tenha gostado desta dica. Bons estudos! Então, na prática, né? Então, ao falar em comportamento como objeto de estudo da psicologia, o behaviorismo colocou a análise experimental como método que possibilitaria conhecer os mecanismos comportamentais por meio de observação metódica dos estímulos e respostas, em que transformariam a aquisição e realização de comportamentos. Então, a gente vai compreender de que maneira o condicionamento e a análise experimental se constituem importantes perspectivas do behaviorismo a partir de um famoso caso do início do século XX, o prodigioso cavalo Hans, né? Então, vamos lá, né? Então, o condicionamento Hans, o cavalo inteligente. Então, o Hans, ele foi um cavalo que fez muito sucesso na Europa e nos Estados Unidos no início do século passado, por ser considerado inteligente, né? O Hans apresentava a capacidade de realizar operações matemáticas, ler, dizer as horas, identificar objetos, entre outros.
As respostas eram dadas a partir de batidas da pata em números específicos de vezes, virando a cabeça na direção do objeto ou fazendo um som. O cavalo foi ensinado por seu proprietário, que era o Wilhelm von Osten, né? Esse processo ele foi motivado pelo desejo dele em demonstrar que os animais teriam capacidades mentais tais quais os humanos. Por isso, passou a oferecer exercícios e treinamento ao cavalo para demonstrar que seriam um ser inteligente. Essa situação provocou curiosidade sobre o motivo pelo qual o cavalo conseguia responder corretamente às questões diferentes. Por isso, um grupo de alunos de pós-graduação realizou uma investigação a partir da análise experimental. O Oscar Funstein, né, ficou responsável por essa tarefa. A análise foi realizada a partir de uma demonstração de Hans, né, em que ele respondia as perguntas com e sem a presença do seu tutor. Dois grupos foram formados, um composto de pessoas que sabiam as respostas das perguntas e outro grupo controle, cujos integrantes não sabiam previamente as respostas. Então, a partir desse processo, chegou a uma importante descoberta. O cavalo conseguia responder corretamente apenas para o grupo que sabia as respostas. Mas como isso seria explicado, né? Então, o experimento apontou que havia um condicionamento mesmo que não intencional de reagir da resposta a partir de um movimento que seu tutor realizava quando chegava à resposta correta. O mesmo acontecia com as pessoas desconhecidas, pois alguma informação era dada ao cavalo por meio de um movimento que indicava ser aquela a resposta. Hans, portanto, não tinha uma inteligência como pressupunha o seu tutor, mas foi treinado a responder a determinados estímulos e estímulos reforçantes, como a premiação com comida cada vez que acertava a resposta. Esse caso do cavalo Hans demonstrou o valor de uma abordagem experimental do comportamento, bem como do papel de condicionamento na aprendizagem. Com isso, o estudo da psicologia animal foi considerado proveitoso para uma análise metódica do comportamento e o afastamento do estudo da consciência para atos observáveis. E antes de nós terminarmos essa aula, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo três leituras para vocês realizarem, né? Então, né, vou deixar aqui o Transformações Epistêmicas do Pensamento Behaviorista, né? Que nesse artigo se discute a emergência da teoria cognitivista no âmbito do pensamento behaviorista no século XX. Essa discussão surge a partir de questionamentos da premissa clássica do campo sobre os modelos explicativos do comportamento como apenas atos observáveis, negando estados mentais, a percepção e introspecção. O outro texto que eu vou deixar são as aproximações entre a psicanálise e a saúde coletiva. Então, as possibilidades de articulação da psicanálise com o campo da saúde, eles são objetos de reflexão. E esse artigo que eu vou compartilhar, que apresenta impasses e dilemas vivenciados na prática e na pesquisa do campo da saúde coletiva. Com essa reflexão, se objetiva pensar em uma ética do cuidado que é relacional. E, por fim, vou deixar o artigo A Transferência na Clínica com Crianças, né? Então, desde Melanie Klein, se sabe que as crianças possuem um mundo interno que pode ser comunicado por meio de uma escuta ativa ao ato de brincar. E a partir do desenvolvimento de uma teoria psicanalista sobre o desenvolvimento infantil, também foi possível o surgimento de uma clínica da criança. Por isso, a discussão sobre a transferência, importante reflexão do Freud sobre a relação terapêutica com adultos, demanda uma discussão sobre a especificidade com as crianças. E por hoje é só. Na próxima, veremos como o ego e os mecanismos de defesa. Tchau, tchau.